Olá! Sejam bem-vindos a mais um Hotel Trends, o primeiro de 2025. Estou aqui super bem acompanhado nessa primeira edição, meu amigo Pedro sempre presente. E aí, Pedro? Beleza? Réveillon foi em casa em São Paulo, é isso? Foi incrível? Muita Foi incrível? festa. Não sei. O meu foi bom. Rio de Janeiro, sempre bom voltar. E o seu? O meu foi tranquilo. Chega de viajar, né? Ficar um pouquinho em casa, faz bem. Tá bom. Vocês podem ver, estou aqui com o Marcelo Linhares, cofundador e CEO da OnFly. Beleza, Marcelo? Fala, Vinícius. Beleza, cara? Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. E você, o Réveillon, meu amigo, fez o quê? Foi bom, né? Não sei, você é Botafogo, fala bem, o que você é? Eu sou fluminense. Então Tema sensível. Pra quem é atleticano, talvez o Réveillon não tenha sido tão bom, não, mas... Você foi? Não fui, não, mas o Réveillon foi bom. Maravilha, pessoal. Legal, hoje a gente tem um convidado aqui muito bacana, inovador. Tá ali em contato direto com todo o trade, esse mercado corporativo que hoje movimenta boa parte do volume de vendas da hotelaria. E legal tê-lo aqui, obrigado por ter aceitado nosso convite, Marcelo. E a gente sempre começa assim, te pede para você seja conhecido. Imagina, pô. A gente pede pro nosso convidado se apresentar, falar um pouco de você, como é que você chegou até aqui, meu amigo? Boa. Primeiro, obrigado pelo convite. Comentei aqui mais cedo como que você tá bem aqui nesse ambiente. Obrigado. E tive a oportunidade de acompanhar alguns podcasts também. Achei bem legal. Acho que é muito importante ter mais conversas como essa, né? Então, vocês estão sempre na vanguarda aí. Bom, meu nome é Marcelo Linhares, tenho 40 anos. Meu background é tecnologia. Mais ou menos ali em 2008 eu entrei forte em e-commerce, então peguei toda aquela jornada de varejo se digitalizando. Em 2018, depois de ter algumas experiências meio frustradas, a gente resolveu ali lançar a OnFly. A OnFly hoje é uma empresa que está com 480 pessoas no time, só de P&D estamos falando de umas 120. Estamos com operação hoje no México, 1.700 empresas como cliente, em volume de reservas ali anualizado, estamos falando de algo perto de 1 bilhão de volume de reservas. Fechou no passado, né? Fechou no passado, e a gente fala que está só começando. Você sabe o tamanho desse mercado de viagens corporativas, a gente acha que a gente está no início de uma jornada aí. E, cara, você até falou aqui antes da gente começar a gravação que foi quase um acidente você entrar nesse fascinante mercado do turismo. Fala um pouco disso, como é que foi essa oportunidade, por que investir nesse setor? Cara, eu viajava muito, né? E o Elvis, que é meu sócio, o outro sócio, são os 3 sócios hoje, o Elvis, o Mazinho e eu. O Elvis viajava toda semana, e a gente, na empresa anterior, quando a gente entrou, a empresa fazia mais ou menos 10 mil por mês em viagens, usava uma agência de bairro ali, na Savassi. Quando a gente sai, já fazia 110 mil por mês, e a gente tinha passado por 5 grandes agências. E todas elas ofereciam um sistema que, na nossa visão, era um sistema muito, muito aquém do que a gente estava acostumado a viajar, por exemplo, nas viagens a lazer. Quando você entrava, sei lá, numa Decolar ou num Booking, você tinha uma experiência. Quando você entrava num software que essas agências ofereciam, eles eram bem ruins, e a gente sempre preferia mandar por e-mail. Ele falou, poxa, cara, tem oportunidade de fazer alguma coisa aqui, né? A gente queria fazer alguma coisa tipo uma Decolar para as viagens corporativas, e olhando a parte de reembolso também, porque a gente tinha muito problema com a parte de reembolso. Então a gente, sem saber muito do mercado, continuo sabendo pouco ainda, mas a gente pulou para dentro. Como o Mazinho falou aqui, a ignorância é uma benção. A ignorância é uma benção, cara. Se a gente soubesse 10% que a gente sabe hoje, dificilmente a gente teria empreendido nesse segmento. Bom, só para também contar uma coisa bacana, né? Em 2023, a gente foi para a Foxrite Conference, eu e Peter, meu sócio, encontramos com os dois lá, foi quando nos conhecemos pessoalmente, já segui os posts do Marcelo no LinkedIn, até recomendo quem usa bastante o LinkedIn, seguir o Marcelo, faz posts muito interessantes. E a gente se conheceu pessoalmente, e ali é um ambiente muito de startup, inovação, tecnologia. Ali foi animal o evento. E ali eu aprendi um negócio que eu conversava com um monte de gente, ninguém conseguia me explicar, que é o conceito do bad bank, né? Depois você me deu uma aula ainda,
mas a gente tinha ainda algumas dificuldades de entender algumas coisas. Aí lá eu vi o pessoal do Hotel Beds, o pessoal da... Enfim, esses players, e aí eu Beds falei, online, porra, né? consegui conectar mais uma peça do quebra-cabeça que eu não entendia bem. Isso é uma característica da nossa indústria, no geral, eu diria, né? São vários... É muito intermediado o setor e envolve Muita gente. muitos players de diferentes segmentos, né? Então, é muito complexo. Eu costumo sempre falar isso lá para os nossos jornalistas novos que chegam e falam, ó, você trabalha numa indústria muito complexa. Tem uma área que eu não me arrisco muito aqui. Eu tento falar de imobiliário e tal, operação, mas, cara, parte de distribuição eu não me arrisco porque é muito complexo. O Guto esteve lá no nosso evento em setembro e ele falou uma coisa muito legal. A gente estava falando de venda direta e tal. O Guto, que você conhece bem, da PM Web / Let's Book. E assim, né, no passado eram 3 fatores de sucesso para um hotel. Location, location, location. Agora não. Você tem que colocar o distribution aí no meio, porque não tem jeito, é um custo super relevante para os hotéis. Mas você estava falando, chegou a um bi movimentado e tal. Corporativo voltou, né, Marcelo? Isso é uma boa notícia, né? Corporativo voltou. Tem até um post que eu fiz que o Bill Gates na pandemia... ele tinha falado, e o Bill Gates é um cara que eu respeito muito, acho que deve muito ele como um cara inovador da tecnologia, e ele falou que as viagens corporativas acabariam, né, 50% pós-pandemia, não voltariam, né. Eu lembro que eu liguei pro meu advisor lá na época, e ele falou, cara, esquece essa porra, vai voltar, não tem isso. E o que a gente viu voltou, né, já passou volume de reservas pré-pandemia, e teve um efeito inflacionário, então você pega a volta de volume pré-pandemia e se aumenta, né, a tarifa média, estou falando de passagem aérea e cadeias hoteleiras também, então aí você dá um boom nesse mercado. É uma coisa assim, na sua plataforma tem empresas e obviamente rede hoteleiras, você conecta as duas, mas qual é o perfil do hotel que está com você? Você tem independente ou só são grandes cadeias? Cara, a gente tem tudo lá, Vinícius, isso é uma componente que a gente entendeu ao longo do tempo. Hoje são 1.700 empresas como cliente, e tem empresa, por exemplo, de engenharia que vai naqueles hotéis do interior que é completamente independente, né? Então, sei lá, ano passado a gente fez reservas em mais de 1.500 hotéis no Brasil. Então, tem ali um cluster de redes ali que representa 30%, 40%, né? São Paulo, Belo Horizonte, mas você tem uma cauda longa impressionante. Boa. Até acho que, primeiro, bem-vindo. Bem-vindo para estar contigo, Marcelo. Para quem é mais desavisado e ainda não entendeu o que é o seu negócio, de uma maneira simples, o que é a OnFly? Legal. A OnFly a empresa entra na OnFly, ela cadastra uma política de viagem, né? Configura ali, sei lá, você pode viajar com até 10 dias de antecedência para passagem aérea, diária média no hotel, você pode comprar até R$500, se você violar, o seu chefe direto vai aprovar. Então você tem todo um setting de configurações de política de viagens, e lá dentro você tem uma OTA, um marketplace, onde as empresas reservam passagem aérea, reservam hotel, né? E tem toda a parte também de jornada de reembolso de expense management. Então toda a digitalização dos recibos, prestação de contas, está tudo dentro da OnFly. Que é uma dor tremenda. Que é uma dor tremenda. Lançamos um cartão corporativo que está super legal. Hoje tem vários hotéis que são clientes nossos, cara. Vários hotéis, redes hoteleiras que são clientes da OnFly. Legal. Assim. Você comentou sobre a volta do corporativo. Até em comparação com 2019, a gente tem um volume hoje de reserva similar ao que era antes. Essa volta, ela se dá numa mesma base amostral? Se a gente pega os mesmos hotéis que faziam reservas antes, o que faz hoje? Ou tem aí um aumento de base que eventualmente faz com que o número das reservas seja maior do que era antes? Não dá nem muito para fazer essa comparação, assim, olhando só para a base da OnFly, porque pré-pandemia a gente era muito pequeno, né? Então, quando eu falo que voltou, é olhando os dados públicos do GBTA, tá? Dados mais públicos relacionados à indústria, a própria Abracorp. Tem o pessoal de São Paulo também, tem uma turma de São Paulo que faz um insight bem legal de dados para o mercado corporativo. Mas a gente, hoje,
comparado com pré-pandemia, é mais de 40 vezes. Então, não dá para fazer essa comparação. É exatamente por isso que Não, mudou completamente. Que eu te perguntei. E quando a gente fala sobre volta, você consegue trazer um pouquinho mais de clareza se volta para todo mundo? Quando eu falo para todo mundo, para hotel econômico, para hotel mid-market, para hotel upscale, ou eventualmente tem aí alguém um pouco mais avançado, um pouco mais de lentidão em termos de aceleração. Legal. A gente vê bem equilibrado, Pedro. Assim, uma coisa que a gente está vendo recentemente é um negócio que o tempo todo a gente está se surpreendendo com algumas coisas. Então, há um ano atrás, a gente teve uma empresa que falou assim, os nossos funcionários só ficam no Airbnb. Eu falei, porra, Airbnb, cara, para trabalho? Aí a gente foi tentar falar com o pessoal do Airbnb, e Airbnb é um cara que não tem API para ninguém distribuir no meio. Então, para ficar no Airbnb, você reserva dentro do Airbnb. E a gente falou, pô, esse cara não quer Airbnb. Airbnb não é dono de nenhum quarto. Esse cara quer os quartos que estão no Airbnb. Então, a gente mapeou os quartos. E aí, o que a gente viu de uma coisa nova que está crescendo muito no corporativo, que é uma coisa que não se imaginava, é o short term rental ali, né? O corporativo tá gostando desse tipo de propriedade. Isso é uma coisa que a gente chamou a nossa atenção, porque é um negócio que há 2 anos atrás era um volume 0, né? E agora já é um volume relevante. Mas São Paulo ou não? São Paulo. Isso a gente vê, né? A gente também fala um pouco com esse segmento e até o que a gente, né, do que a gente conversa dos players, não é um volume ainda representativo, né? Essa era a pergunta essa seria a próxima pergunta, né? O quanto que representa isso numa cidade como São Paulo, uma plataforma para vocês? Mas pode me corrigir, mas a gente está falando de algo perto de 5%. Mas era um 0,5%, mas é um negócio que você vê que é uma coisa que... Uma tendência, né? Que é uma tendência. Até a gente, durante as últimas gravações, eu nem sei se foi na última, na penúltima, que minha memória já não está lá das melhores, a gente comentava sobre a diferença de performance dos hotéis mid-market e econômico. E na hotelaria, na casa de São Paulo, você teve aí uma queda de ocupação em comparação com o ano passado. O que não faz muito sentido na nossa realidade macroeconômica. Por mais que a gente não esteja ainda decolando, como a gente estava lá na Economist, alguns bons anos. Há uma década atrás. A gente tem aí alguns indicadores que deveriam, no mínimo, ser estável. E a gente perdeu um pouco de ocupação nos hotéis da cidade de São Paulo. Os hotéis econômicos. Entendi. E a gente comentava exatamente sobre, olha, não é uma competição direta, mas o que está aumentando de oferta hoje na cidade de São Paulo é o short-term rental, e isso deve canalizar parte desse público. E te ouvindo, me parece que essa tese ela ganha um pouquinho mais de força. E assim, é interessante. Gente, eu falei para o Vinícius, não vou mentir aqui, eu estou aprendendo essa questão do hotel, né? Mas você fala de hotel econômico, e tem hotel econômico cobrando R$900 a diária em São Paulo. Então, aí, cara, assim, fica forte, né? Então, não sei exatamente se tem algum, mas teve... Também não sei se dá para ver um efeito inflacionário por tipo de cluster de hotéis, né? Mas eu tenho visto hotéis econômicos cobrando tarifas bem altas. Dias de grandes eventos em São Paulo, com certeza. E aí a gente estava falando aqui, né, com esse convidado anterior, que o Pedro citou, que esses produtos são prédios novos, produtos novíssimos, enquanto a hotelaria aqui em São Paulo, muitos condotéis e tal, são produtos antigos, que não estão renovados e tal. Além disso, cobrando às vezes valores mais altos, enquanto esse segmento ele não consegue puxar tanto a diária, né? Então ele tá absorvendo essa demanda com toda certeza. Sem dúvida. Mas acho que globalmente, cara, se você olhar os grandes players lá fora, Sonder e tal, eles já atuam no corporativo. Estão capturando uma boa parte do market share corporativo, tem razão. Tem algum perfil de empresa mais claro para esse tipo de negócio? Para a gente esgotar aqui esse tema sobre perfil STR? Mais early adopter, perfil mais empresa de tecnologia. Empresa maior, mais tradicional, grandona, ela tem aquela coisa assim, não tem café da manhã, não a empresa tecnologia, ela consegue entender rápido, né? Quem estuda inovação, eles falam, tem um negócio que chama curva de adoção de inovação, né? Aí tem os early adopters e tal, e tem os caras que chegam lá depois. Então, empresas como a Vale vai demorar 7 anos para colocar um colaborador numa propriedade dessa. Agora, essas startups, empresas de tecnologia,
rápido, mexe rápido. E às vezes é mais de um, ou duas, ou três pessoas até Exato. no mesmo apartamento, né? Exato. Que também para eles facilita muito, né? Total. Muito mais barato, efetivamente. Aproveitar esse gancho de inovação, cara. A gente vê assim, o sócio do Pedro também, o Paulo Salvador, ele esteve aqui com a gente falou de inovação. Ele fez uma frase muito feliz, assim, que quanto mais ordinária, melhor é a inovação, mais chance da coisa prosperar dentro da organização, né? E é um mercado, assim, falar de inovação, de tecnologia, vocês que estão dentro disso, é um segmento assim, que foi muito afetado, né, nos últimos anos pelos juros mais altos nos Estados Unidos, a quebra daquele banco lá do Vale do Silício. Como é que foi para vocês? Vocês já receberam rodada de investimento? Recebemos, a gente... Mercado de tecnologia e VC tem lá Seed, Series A, toda. A gente já recebeu 2 rodadas, a última foi uma série A, um fundo que chama Left Lane, de Nova York, e outro aqui do Brasil, que é a pessoa da Cloud9. Eu acho que o que teve nos últimos talvez 18 meses ou 2 anos, uma correção dos múltiplos, né? Você tinha empresas, você tinha pessoas recebendo investimentos seed a valuations estourados, né? Então, assim, tinha muito capital para ser deployado em ativos de tecnologia. Secou o dinheiro, naturalmente vai para ativos talvez mais maduros, né? Então, acho que essa correção, ela aconteceu, está acontecendo, e eu particularmente acho que vai demorar uns 15, 20 anos para voltar ao que aconteceu ali em 2020 e 2021, que foi um negócio meio doido, né? Assim, do nosso segmento teve vários, né, cara? Precisa da Oi ou da hotelaria, captou bilhões ali. Você sabe que eu tinha ido anteriormente a Foxrite, né? E eles não tinham nem entrado no Brasil ainda. Oi, eu estava lá tentando entrevistar o fundador. E aí o pessoal da Foxrite falou, não, ele vinha aí sempre, aí ele participou dos 25 Hot Startups, ficava aí nos coquetéis depois e tal. E no ano que eu fui, cara, ele foi massacrado lá, cara, pelo pessoal, assim, o pessoal caiu em cima dele, ele fez uma apresentação lá. Sumiu, o cara não ficou mais no coquetel, mais nada. Mas e a Oi cresceu rápido aqui no Brasil também, mas foi um furacão. Teve assim que a Celina também, você lembra da Celina? Ela fez IPO e tá derretendo também, né? Teve alguns ativos. Modelos de negócio, assim, no caso do Celina, né? O Pedro pode comentar do risco, assim, como consultor dele, os caras faziam arrendamento, né? Então era um risco maior, mais skin in the game ali, né, Pedro? Vamos focar no convidado. Vamos focar no convidado, que Vamos bifurcar a atenção. eu também, cara. Toda hora eu vou puxando para fora aqui. Mas assim. Eu já gosto de falar. O investimento foi aplicado e assim, teve várias empresas que derraparam nessa pista aí. Mas você sabe que o TechCrunch divulgou esse final de semana uma lista das startups de maior potencial que eles entendem. Obviamente não tem nenhuma Travel Tech, mas todas ligadas à IA, e é isso que eu queria perguntar para você. Nessa frente, como é que vocês estão, o que vocês têm visto e estão fazendo? Só para você ter uma ideia aqui, a gente recebeu um especialista em tecnologia aqui, acho que foi o único cara de fora da indústria, o César Taurion. Sabe quem é o César Taurion? Demais, pô, uma lenda. Uma lenda, muito bom. Não, muito sim. Nossa, e quando o César falou, foi 2022, imagina. Foi bem no começo, assim, ele falou, cara, ó, hoje, né, em 2022, o ChatGPT não tinha explodido, ele falou, cara, eu só vejo aplicação na indústria de vocês para personalização, né, e data lake, olhar milhões de dados e personalizar, não vejo muita aplicação nesse momento. É isso? Cara, ou tanta coisa aconteceu desde então que... E o que vocês estão fazendo? Eu acho legal ele, que é um cara de fora, falar sobre isso. Porque, assim, para qualquer pessoa de outro segmento que entra e entende um pouco do mercado do turismo, ele percebe que a gente está uns 2 passos para trás em relação a qualquer indústria em termos de digitalização, né? Então, assim, até hoje, boa parte dos hotéis recebem reservas por e-mail porque acham um channel caro, né? Então, no corporativo, então, essa digitalização ela tá acontecendo um pouco mais tarde, né? O B2C veio mais cedo.
Então, eu vejo muita gente falando de AI para turismo e tal, mas eu falei, cara, nós temos que voltar uns três degraus, né? Especificamente o que a gente está fazendo ali, que a gente já faz ao longo do tempo, a gente utiliza muito AI ali no meio da coisa. Então tem um grande desafio, por exemplo, desse segmento que a gente tem lá. Hoje a gente conecta em 15 provedores de conteúdo de hotelaria. Então imagina que eu tenho 15 caras me dando o mesmo conteúdo do hotel, né, obviamente com precificação diferente e tal, mas eu tenho que fazer merge para não mostrar 18 vezes o cara. Ali é feature engineer pra caramba, muita coisa de metadados, então a gente usa, né, AI embarcado ali dentro para fazer esse negócio. E desde sempre ou não? Mais ou menos desde sempre, mas que a gente começou a acelerar e melhorar esse algoritmo tem coisa de 2 anos, né? Então a gente tem usado muito para isso. No Expense a gente tem um módulo onde a gente já lê todos os recibos e já consegue fazer uma auditoria e validar, né, esses recibos, né, o que a gente chama de Trust Expense. Né? E o time hoje de tecnologia da OnFly utiliza algumas ferramentas, nos copilots lá, onde 30% a 40% do código já é criado com auxílio de plataformas. Sim. Então, de cara, o que a gente está fazendo é isso. Mas você tem algum problema de integração com os empreendimentos? Isso... O tempo todo. Pergunta boba, né? Muito. Assim, tem muito problema de integração. Muito problema, Pedro, você conhece bem um pouco dessa indústria, mas o cara chegar no hotel, a reserva tá lá, e por alguma razão o cara não encontra, porque o cara é novo no hotel, ou trocou o turno, ou ele está substituindo um cara que faltou. Então a gente o tempo todo fica se provocando para entender como que a gente melhora essa jornada, mas tem muito desafio de integração. Hoje vocês atendem um leque de clientes que ele é provavelmente grande. Imagino que tenha desde empreendimentos pequenos até empreendimentos grandes. Mas de uma forma talvez um pouquinho mais direcionada, quem que é seu principal público? Quais são aqueles segmentos onde você fala, isso aqui representa 80% do meu negócio, é aqui que eu sou mais competitivo? Hoje, 80% dos nossos clientes estão com empresas entre 100 funcionários a 500 funcionários. Então, a gente tem também empresas pequenas, que tem de 50 a 100, e tem empresas ali que tem mais de 10 mil funcionários como cliente. Recentemente, a gente até dividiu essa oferta, então tem uma linha corporate para atender grandes empresas. Mas nossa grande massa ali está entre 100 a 500 funcionários. Legal. Até empresas que talvez não tenham tanta musculatura comercial e com a ajuda de vocês, consegue chegar a um número de empresas muito mais abrangente. Sem dúvida. Como é que você vê o seu negócio para os grandes players? Para as grandes redes, para empresas que têm mais capilaridade? Como é que eles se plugam com vocês? Nosso negócio é um SaaS-enabled marketplace. Então, eu ofereço um SaaS para a empresa, né? Mas eu também sou um marketplace, ou seja, assim como o Mercado Livre tem que gerar valor para o consumidor e para o vendedor, eu tenho que gerar muito valor para esses meus parceiros, para os hotéis, para as companhias aéreas. Então, quando eu olho um hotel, ao contrário dessas grandes OTAs, né? Desculpa aí, não sei se podia falar, mas que amassa o hotel, né? Com tarifas e comissões super agressivas, a minha pergunta para o hotel é sempre essa: como que eu maximizo tua receita? Qual que é o teu melhor ponto de distribuição? Como é que eu conecto contigo? Né? Então eu conecto de várias formas, Pedro. Assim, conecto, não sei se posso falar aqui, mas com todos os channels, conecto com os parceiros de distribuição. Eventualmente, se o hotel tiver a própria API também, a gente pode conectar com eles. Mas eu sempre faço essa provocação para o hotel. Como que eu te vendo ao menor custo para você? Ou seja, como é que eu maximizo tua receita? Essa é a nossa visão. Falo isso com as aéreas também, falo com as locadoras de carro, porque para a gente é importante. Legal. Posso fazer uma pergunta? Eu tô aqui ouvindo, tá? Tô dando seus 5 minutos de fala. 5 minutinhos, né? Vamos lá. Eu queria ver um pouco a sua percepção, assim, do que impacta o cliente na ponta final. Não necessariamente apenas o hotel, mas o vínculo às principais contas. Para não ficar muito abrangente, assim, no nosso negócio, preço é o fator fundamental. A qualidade dos empreendimentos, ela atende aquilo que geralmente as contas precisa.
Existe um desejo maior ou menor por marcas? Isso faz diferença dentro do negócio? E aí, traz aqui uma pincelada, talvez do que você acha que seja mais relevante, mas eu queria entender um pouco a sua percepção para o cliente final, Legal, o que tem feito legal. mais diferença. Legal. Acho que você perguntou meio que já respondendo, né? Uma localização em capitais como São Paulo é extremamente relevante, então você perde, a pessoa topa pagar um preço maior dado a localização da propriedade, né? do hotel. Mas dado que você tem 2 hotéis numa mesma qualidade, numa mesma região, o preço ela é principal ali, mandatório, né? Então, você tem localização, precificação. A gente tem visto cada vez mais, assim, para uma camada VIP de executivos, as pessoas estão olhando coisas como, por exemplo, a academia do hotel, né? Porque o cara, ele aprendeu que ele tem que colocar a jornada de cuidado e saúde no meio do trabalho. E eu me incluo nisso, né? Então, eu hoje, quando eu vou olhar um hotel, já vejo se tem academia, porque, cara, se eu não fizer academia no hotel ali, estou viajando sempre, lascou. Então, a gente tem visto mais esses atributos. São localização, preço, né? E talvez amenities, né? Não sei se falaria de amenities, mas Sim. assim, coisas ali que eventualmente você coloca, né, Isso que é um pode fato, melhorar. realmente. Isso é um fato. Isso é um fato. Como é que você vê a questão da marca? O quanto os empreendimentos com marca ou sem marca, de alguma maneira, performam de forma distinta? Essa pergunta ela é ótima. Não sei se eu posso falar aqui, não sei, mas assim, por exemplo... Pode falar o que você quiser. O Ibis criou uma marca, né? E assim, o Ibis hoje é top of mind de hotel. Às vezes a gente fala com a empresa, onde é que vocês ficam? Eu falo, cara, aqui é padrão Ibis. E aí muitas vezes o cara não sacou que tem um hotel melhor do que o Ibis, mais barato. Só que o cara trava às vezes na política, aqui tem que ficar no Ibis. Porque o Ibis colocou na cabeça de todo mundo, graças a um marketing muito bem feito nos últimos, talvez, 20, 30 anos, que ele é econômico e justo né, na qualidade. Para que a gente né? goste de futebol bom, bonito e barato. O bom, bonito e barato. Ou seja, menos que o Ibis, a empresa não aceita colocar o funcionário, melhor que o Ibis, a empresa entende também que o cara tá... Não quer pagar mais por isso. Ou seja, talvez não esteja sendo correto com o dinheiro do acionista, né? Falou, pô, você tá gastando mais. Só que o cara não sacou que por uma questão de, né, criaram, sei lá, a função do Revenue Manager, né? Então, hoje você tem Ibis em várias regiões que chega a ser 30%, 40% mais caro que a diária de um hotel melhor. E aí a marca, ela influencia muito, porque realmente muito mérito da Corte ter construído essa marca na cabeça de todo mundo. Legal. Você consegue avaliar como que seu cliente está satisfeito ou não com a base de hotéis? No momento da experiência dele, vocês chegam a avaliar isso? A gente fez para uma empresa que é cliente nossa, um experimento de reviews de hotéis, de quartos, onde os próprios colaboradores analisavam e davam ratings, né, nos hotéis, só que teve um baixo engajamento. Hoje a gente mostra lá as avaliações que a gente pega lá do TripAdvisor, da Expedia, que influencia eventualmente na tomada de decisão. Mas a gente ter essas avaliações proprietárias, a gente não tem. Faz parte dos planos? Cara, não, porque a gente fez esse experimento aí e a gente achou que... Mas isso não seria entregar valor também? A uma das pontas? A gente entende que já tem gente fazendo isso muito melhor do que a gente. Porque isso, estatisticamente, o N é muito importante aí, né? Então, pô, cara, Expedia, TripAdvisor, vai ter 500 vezes mais avaliações do que a gente. Então Mas integrar com esses players e mostrar o que eles... A gente mostra. Tá, a gente mostra. entendi. Isso é importante. A gente mostra. Entendi. A gente estava aqui falando também, vou citar o Paulo novamente, a gente queria voltar para esse papo de digitalização da nossa indústria, e o Paulo Salvador citou aqui, quando ele teve aqui, um estudo da McKinsey, não sei se você conhece, que analisou assim, o nível de inovação, de transformação digital de várias indústrias. E a hotelaria, né, o setor de hospitality, é o antepenúltimo. Eu não sabia, não. Eu suspeitava, mas não sabia. É o antepenúltimo à frente do setor de caça. Caça, vou caçar. Essa era a pergunta, né? Quem que é o último? E um outro, se não me engano, é a construção civil.
E, cara, como é que você vê essa barreira quando você vai lá bater na porta? Você já entende que os players que você atende já estão se digitalizando mesmo. Você falou um pouco disso, mas desenvolve mais. Sim, imagino que esse estudo seja global, né? Global. Não, Aqui não o buraco é mais embaixo. aqui é buraco mais embaixo e talvez aqui seja até pior, porque aqui você tem um componente de hotelaria independente muito maior do que outros mercados. E Não. esse cara, não? Não. Por exemplo, se comparar a hotelaria brasileira com a hotelaria dos Estados Unidos... Não, Sim, com tirando certeza. os Estados Unidos é uma exceção. Mas Eu sei que Índia é muito parecido com o Brasil, mas eu acho que Estados Unidos é mais concentrado, né? sim, é o único, pensando globalmente, acho que é o único mercado mais... Na Europa não é mais concentrado, não. Tem muita hotelaria independente. É também, mas tem muita hotelaria Porque nos independente. Estados Unidos você vai, cara, qualquer buraco, Não, você tem um window lá, Sim, né? Você sim, tem, sim. né, não, Sim, Mas aqui a gente tem um leque ainda maior a um leque ser, maior. ser Então, desenvolvido. eu acho que essa turma da hotelaria independente, às vezes a gente pega a situação lá, Vinícius, que o cara fala assim, eu preciso do Pix hoje, porque amanhã eu não consigo nem pôr o café da manhã próximo. Uau. Então, assim, pensa lá na pirâmide de Maslow lá, né, de necessidades básicas. Esse cara vai falar de novo, esse cara está sobrevivendo, irmão. Sim. Né? Então você tem uma... Eu não sei exatamente qual que é o share ali, mas eu tenho uma turma de hotelaria que o cara todo ano ele reflete se vale a pena continuar o negócio dele ou desligar a chave. Então, esse cara, você vai falar de inovação para esse cara... Cara, peraí. É que você falou, o cara está sobrevivendo. Ele está sobrevivendo. Ele vai falar de PMS para um cara desse... Né? Ele está no caderno Tilibra ali, ó, né? Então, tira esse cara que está num outro contexto. Você tem ali talvez uma outra galera um pouquinho mais madura. Então tem uma questão ali de mentalidade, mas, cara, eu tenho dificuldade de ver essa turma se digitalizando. Eu acho que eventualmente até oportunidades ali para players querer inovar nesse segmento ali, né? Muitas vezes fica para uma próxima onda de desenvolvimento. Fica para uma próxima onda de desenvolvimento. Uma outra geração. Definitivamente não são early adopters. Ou então, assim, não sei se cabe essa provocação, ou esses caras são leads suculentos para players como o Oio pegar esse cara. Eu falei, cara, Mas você foi não isso que sabe aconteceu. operar, vem para cá, eu Mas te nem- opero, eu te distribuo, faço tua marca e... Não é nem operar a questão ali, né? Que também não era o que eu fazia, né? Eu distribuía, né? Basicamente, só isso. Mas dá um retrofitzinho ali, né? Dá uma pintadinha também, põe um negocinho para lá e para cá, né? Hoje na plataforma de vocês acessam contas globais? É um negócio relevante? De Empresas ou hotéis? Empresas. A gente acessa contas globais, menos, tá? Bem menos que eu gostaria, acessamos. O mercado de viagens corporativas globalmente, não só o mercado de viagens, mas como a indústria de, sei lá, RP também, geralmente as decisões são tomadas na matriz. Então, lá, Foi. SAP é alemã, quem decide o que é SAP é a Alemanha lá. É isso. E geralmente esse cara escolhe uma agência da região que opera no Brasil. Então, o cara no Brasil, ele não tem muitas vezes nem esse poder de escolha. Ele é entubado uma solução de fora que muitas vezes nem atende o cara, né? Mas já atende algumas empresas globais. Você vê alguma possibilidade de mudança, de quebrar Era esse o que eu ia ciclo? perguntar. Como a gente é bem alinhado, era o Pois que eu ia é, perguntar. né? São Paulo e Rio de Janeiro aqui com uma sintonia incrível. Eu vou só acho complementar que isso, sim. Marcelo, que é o seguinte, até em alguns segmentos a gente tem uma penetração muito maior de grandes players com marcas que são marcas globais, a exemplo do corporativo e de contas internacionais. A gente olha algumas empresas norte-americanas que têm presença com hotéis em São Paulo, muitas vezes esse pessoal consegue chegar a 50%, 60% da demanda internacional, o que o pessoal do Brasil não consegue. E aí, parte disso é marca, parte disso são as negociações globais e a provocação aqui, se existe alguma possibilidade conceitual de intermediários ajudarem a trazer um pouco mais de tração para quem ainda não está dentro desse chapéu de grandes marcas. Interessante, né? E aí esse negócio é bacana você falar, porque eu estava conversando com um cara de fora e eu falei, cara, esquece GDS no Brasil, hotel ninguém aceita não. Ele falou, não, tem 3 redes aqui no Brasil que a gente atende essas empresas, todos via GDS, cobrando $8 por reserva. Acordo global, que entubado para dentro. A forma que a gente tenta quebrar um pouco esse vício, Pedro,
mostrando valor, né? Falei, bicho, você tá com uma solução de fora que tem quase nenhuma aderência porque o cara do Brasil precisa, né? Então vou dar um exemplo, acho que já falei aqui da distribuição. Às vezes o cara vai olhar hotel em São Paulo, se eu não me engano, se buscar hoje não falar hotel em São Paulo, eu estou falando de 400 propriedades que a gente traz. Numa solução global, o cara olha o hotel em São Paulo, vem 20 hotéis com tarifas mais altas. Então o cara está deixando dinheiro na mesa, né? Então quando você começa a mostrar o inventário aqui é importante, tá, outras alternativas, né? E o cara repassa todo o custo de GDS para a tarifa, né, da distribuição. Claro. Então, quando a gente começa a mostrar isso e mostrar que vai ter saving relativamente nessa linha, a gente começa a ter êxito, e já tivemos com algumas empresas globais mostrando exatamente isso. Eu queria aproveitar o gancho que você falou, né? O Pedro te perguntou sobre essas grandes contas globais e tal. Aproveitando o gancho, queria entender assim, quais os objetivos de você, da OnFly. Onde vocês querem crescer esse ano, né? São nas grandes contas? São crescer o inventário? Enfim, quais os macro objetivos da OnFly? Vinícius, quando a gente separou a marca OnFly Corporate, a gente entendeu que a gente estava colocando 2 avenidas de crescimento, né? Então, hoje, em grandes contas, a gente atende 36 empresas, das 500 maiores no Brasil, talvez das 1.000 maiores empresas no Brasil. Então você vê que não é quase nada, 3,6% de mercado. Então tem uma avenida de crescimento ali. Essas empresas maiores, você sabe bem, são empresas que demoram a se digitalizar, eles demoram a adotar tecnologia, né? E a gente tem um SMB ali, o middle, que a gente também entende que esse cara está entrando. Esse SMB vocês qualificam como número de funcionários, como você citou número aqui? Número de funcionários e volume de reservas, os dois. Tá, não é volume financeiro dela? Não é volume financeiro. Tá. Até porque, sei lá, tem uns supermercados BH de Belo Horizonte que o cara faz 8 bi de faturamento. E o cara viaja só no jatinho dele, ninguém mais viaja. Esse cara não é cliente meu. Sim, sim. E a gente tem, sei lá, empresas de contabilidade que tem 50 funcionários e 20 viagens todo mês. Então é uma qualificação de funcionários / volume de viagens. Não, beleza. Então, como você falou, crescer nessas grandes contas é um objetivo, e o que mais? No middle, nessas empresas médias, e essa internacionalização para a gente é importante. Então estamos tirando a operação do México do chão. Assim, a gente fica aqui, a gente gosta de falar, a gente fica achando que é Brasil, mas quando a gente vai para fora, cara, a gente está muito na frente dos caras, em vários aspectos. Então a gente está muito convicto que o que a gente está desenvolvendo em termos de tecnologia aqui, ela gera valor para empresas mexicanas também, né? Então esse plano de expansão à América Latina é um negócio que está no nosso radar. Mas lá é montar escritório? Ou... Já tem tudo lá, cara. Tem escritório, tem time, tem tudo. É um mercado tão grande quanto o nosso, se não for maior no turismo, né? Mas muito de lazer, não sei. Muito de lazer. Agora... E aí, quando você fala crescimento da América Latina, escritório solar ou aqui também, Cone Sul? A gente tem escritórios virtuais hoje já em vários lugares da América Latina, então Colômbia, Chile, onde a gente consegue atender. Fisicamente, México, funcionando próximo Colômbia, e aí vai, cara. Mercados grandes. Mas Estados Unidos, outros, Ásia, isso lá na frente. Cara, a Ásia é usado, hein? A Ásia é. Você estava lendo um livro, nenhuma grande empresa de tecnologia americana ganhou o jogo na Ásia, né? Assim, lá é um negócio. Então não tá no radar, no curto prazo não tá não, Vinícius. Assim, curto e médio prazo é América Latina. Perfeito. A gente está no comecinho do ano, eu queria ter um pouco da sua sensibilidade em relação a preço no nosso mercado, tanto para aéreo como para hotéis. Até no último evento do Hotel Trends, a gente fez uma pesquisa com mais de 500 empreendimentos no Brasil. Tem um pouco da visão do gerente geral, o que era possível em termos de orçamento para o próximo ano. Antes de eu falar o resultado da pesquisa, eu queria, para não enviesar a sua resposta, a minha pergunta é qual que é o seu sentimento? Qual que é essa correção desse ano de 2025 em comparação com 2024? O aéreo, a gente entende que não tem muito mais para subir, não. Então, o aéreo também não baixa, vai estabilizar e tal, porque realmente o ticket médio está bem alto no corporativo, né? Assim, outro dia eu vim para São Paulo, paguei por R$ 2.700 na passagem, para Miami estava R$ 2.900.
né? Então, o mesmo tempo ali. Então, o aéreo a gente acha que vai estabilizar. Na hotelaria, esse ano, ano passado cresceu um pouquinho, eu acho que esse ano ainda cresce mais um cadinho. Assim. Chutaria coisa de 15% a 20%. Uma correção, porque eu tenho a impressão que a demanda em São Paulo tá aumentando mais do que a oferta, né? Então essa é uma percepção que a gente tem, assim. Agora não sei se é o que vocês estão olhando aí. Ele vai te falar. Mas eu gostaria até de aprender e entender um pouco. Os resultados hoje eles estão tendendo em receita algo próximo a 10%. 10%. É o que o mercado coloca como objetivo. Evidentemente, no momento do orçamento, existe ali até um viés, otimista. Geralmente, eu não sei se é otimista, Sempre. Não sei se é conservador, porque a gente coloca a barra aqui para buscar um pouquinho mais. Os crescimentos de 15 a 20, talvez em uma outra propriedade, mas em termos médios a gente está falando de alguma coisa na casa de 10, o que é razoável, o que é ainda significativo para o nosso negócio. Apesar de, historicamente, esse crescimento ter sido 10 alto. mais inflação ou só 10? Com inflação. Com inflação, tá. Com inflação. Então a inflação já está no meio. Com inflação. Não é crescimento nominal. Entendi. Então você tem aí um 5. Entendi. Um 5 de crescimento real. As médias, eu gosto de dizer que elas precisam ser esticadas. Os top performers chegam lá, 15, 20. Até empresas que têm um pouco mais de efetividade em marketing, tecnologia, gestão de receita, estão performando na casa desses 15, 20. Talvez você esteja performando com a galera que está indo super bem. Pode ser, porque a gente pega meio corporativo ali, né? Mas o que a pesquisa diz em linhas gerais e o que a gente ouviu lá no evento, que aliás eu chamei o Mazinho, ele que furou, não foi lá comparecer, você também. Que as diárias continuarão sendo o driver de crescimento do setor. A ocupação não tende a crescer muito. Entendi. Cresce em um dígito, enquanto as diárias vão crescer. Então a variável que vai estilingar esse crescimento é a diária média e não a taxa de ocupação. Sim. A taxa de ocupação vai crescer, mas mais baixo. Isso já aconteceu esse ano, né? No ano passado, melhor dizendo. Então, a tendência é repetir, é uma normalização, eu diria, né? Deixa eu fazer uma pergunta, é uma pura curiosidade. O quanto do share da receita da hotelaria em São Paulo é corporativa? Tem esse dado, Pedro? Não? Existe uma dificuldade estatística de chegar a esse número de uma maneira precisa. Até porque quando você olha sistema, você não sabe se a pessoa veio da empresa pequena, se veio da empresa grande, principalmente quando vem por um canal online, que você perde um pouco da capacidade de entender de forma mais clara quem que é o cliente. No entanto, existe uma percepção de que hoje o lazer numa cidade como São Paulo representa alguma coisa entre 10% a 15% nos principais mercados. Tem produtos que dá uma estilingada, chega a 20%, chega a 30%, num hotel ou boutique, numa região supervalorizada tem, mas em média, alguma coisa na casa de 10% a 15%. Mercado de eventos, ele geralmente também entre 10% e 15%. O restante é corporativo. Então, no mínimo 70%, em alguns casos, beirando algo próximo a 80%. Esses são os grandes números numa cidade como São Paulo. Diria que Belo Horizonte é isso aí também. Eu também, estaria também, mesma coisa. Acho que só o Rio que difere um pouco, né? Desses grandes centros. Brasília aí dentro, totalmente corporativo, né? Eu estava na cabeça de uns 60%, interessante seu ponto. Então é mais ainda, mais do que 60%. É mais. É certamente mais que 60%, no limite 80% em regiões que têm um lado corporativo muito grande. Tem alguns hotéis numa cidade como São Paulo que performam com 90%, 95% de ocupação na segunda, terça, quarta, quinta, chega final de semana, despenca. E aí esses caras são os caras que performam um pouquinho mais para baixo. Legal. Na sua plataforma, a gente está falando sobre média, né? Na ideia de tentar esticar essas médias, tem mercados mais aquecidos que você vê com uma perspectiva de resultados mais interessantes? Quando você fala de mercado, tipos de empresas ou praças? Na verdade, eu acho que é um pouquinho de tudo, né? Tipo de empresa mais aquecida. São Paulo comanda lá, né? São Paulo cidade, 20%, que estejam cidades que você vê um resultado interessante, perfil de hotel que tem performado melhor na plataforma. Cara, vou mais em cidade mesmo. São Paulo é 20% ali. Aí você depois, segundo, se não me engano, está com Rio, Belo Horizonte.
Curitiba forte, Porto Alegre. Mas, por exemplo, olhando assim, em 2024, quais praças cresceram mais? Claro que em volume São Paulo vai liderar, mas qual praça Cara, cresceram não mais? tem essa informação. Não? Poderia olhar no BI lá e te passar, mas a gente está até com um projeto agora que é Panorama das Viagens Corporativas, que a gente vai abrir todos os números para ajudar a imprensa a ter insights. A indústria a ter insights, porque tem muita informação, muita, assim... Isso foi até o que nos uniu, assim, eu e Pedro, né? Porque a realidade é que a indústria tem pouca inteligência de mercado, você não tem dados... Pouquíssimos dados. Então, a pesquisa, esse podcast, o evento, a gente tenta subsidiar o hoteleiro de alguma maneira, porque falta efetivamente, né? Se você fizer essa contribuição... vai ser legal. Maravilhoso. Vou porque pedir teu feedback. Tá bem a porta está aberta para você usar a gente como canal de comunicação para ele, entendeu? Usar... Porque acho que um grande desafio, assim, né? Embora seja uma empresa de tecnologia por onde passa tudo, eu sei de um player grande que tentou desenvolver um projeto também de BI, de data e de dados, mas ele não conseguiu comercializar isso, que era o objetivo, então... Não, o nosso é aberto mesmo, cara, para poder ajudar. Ele desistiu do projeto, mas é complexo efetivamente. Né? Vocês têm um data lake absurdo, entendeu? Tem muita informação lá. Tem muita informação, então... Já reitero, se quiser usar a gente como canal para divulgar a pesquisa... Vou te passar o link depois para você pegar uns insights lá. Tá na mão. Então, cara, que bom que você tá otimista. A gente tá otimista também com o mercado. A gente ouviu isso no ano passado no evento. Tenho o privilégio de conversar com vários líderes do setor. E a expectativa é positiva. Empreendedor é sempre o cara mais otimista na mesa. Já, a gente também tá. Nós temos que acreditar, pular para dentro. Mas mais ainda, assim, por exemplo, fiz uma entrevista no final do ano passado lá com o Eduardo Gestas e fui no evento, né, da Atlântica. O mercado é subofertado, né, para demanda. Então, assim, como não tem nova oferta, entendeu? Então, expectativa para os próximos anos não é ruim. Por isso que eu acho que vai subir perto de 20%, que a demanda está aumentando e a oferta ela não acompanha, né? Não está sendo deployado novos quartos todo ano em São Paulo. Vou te fazer uma última pergunta, que é se existe um viés de aumento de tarifa em relação ao que os hotéis entregam como proposta de valor, como modelo de negócio. Tem aí, eventualmente, gaps entre aquilo que entre expectativa e realidade dos nossos clientes? Antes de você responder, eu falei, eu te disse que ele fazia as perguntas mais difíceis. As perguntas mais inteligentes, né? Obrigado, caramba, perguntas. Obrigado, eu não Marcelo, tenho as respostas. Isso é um negócio interessante, né? Assim, se tem oportunidade, talvez, de maximizar a tarifa de acordo com a oferta, alguma coisa assim. Porque se não tem uma resposta clara, talvez não seja uma dor tão óbvia. Os clientes hoje que vocês atendem. Talvez seja essa a reforma. Não vejo, mas é uma boa provocação, né, cara? Como é que você sai dessa comoditização e consiga aumentar a minha tarifa média? O que é internet? É o que? É um check-in online que o cara nem vai passar pela recepção, dado que o cara do corporativo ele é muito ligado a tempo, quer otimizar tempo. O que são essas coisas que eventualmente dá para o cara maximizar a receita com oferta? Eu não tenho muito uma clara visão, mas essa provocação ela é muito boa, Pedro. Essa era aquela pergunta sobre como que a gente avalia os nossos negócios. Será que para a ponta final, nosso café da manhã funciona, nossa internet funciona? Existem questões que poderiam melhorar e ter aí uma proposta de valor mais segmentada para os nossos clientes? Esse negócio dá para fazer uma pesquisa interna lá, hein, Vinícius? Vamos rodar uma pesquisa lá, tem 300 mil viajantes lá, Não, e mais ainda, assim, acho que é uma oportunidade que a aviação já faz há muito tempo, é na tarifa você dividir ela, né? Então o cara paga mais ali pela internet mais rápida. Os bundlezinhos, né? Os amenities que ela vai colocando. Isso é um negócio. É a oportunidade que a hotelaria ainda não faz internacionalmente. Uma coisa que eu acho, Pedro, que a hotelaria, assim, eu posso dar um tiro no meu pé aqui, mas que eu acho que a hotelaria ela tem que corrigir essa coisa da tarifa fixa para o corporativo. Esse movimento está começando. Isso destrói muita receita para o hoteleiro. Sem dúvida. Porque
Você tem ali períodos de alta que você poderia estar eventualmente colocando uma tarifa média um pouco maior e você trava, aí vira um negócio assim, aí já que o cara não pode fazer isso, ele vai e derruba a tarifa. Então tira a tarifa. Aí o cliente tem esse acordo. O cliente, peraí, cadê minha tarifa? Aí essa tarifa acontece, só que ela acontece, o hotel perde 2 vezes, porque ela vira offline. Porque ele tira do channel essa tarifa, porque ele não quer honrar, mas ele tem um acordo. Parece que ele dá a tarifa e meio que se arrepende depois. Mas hoje o hoteleiro que está na sua plataforma, ele fixa uma tarifa? Tem vários. Ou ele adota Pras empresas a flutuante de maneira mais relevante? Tem os dois, mas para a empresa final, tem muita tarifa que é travada, fechada. Mas aí qual é o perfil desse hotel? Que dá a tarifa fixa? Cara, estão todos eles aí que vocês citaram. Todos aí, cara. Todos. Porque o que a gente ouve é que cada vez mais a tarifa flutuante é adotada. Mas é uma briga, sim, né? É uma questão relevante. Se o que eu ouço deles é que isso mudou durante a pandemia. Por quê? Porque a pública, que normalmente é muito mais alta durante a pandemia, né, estava mais baixa do que a fixa deles. E aí, da visão do cliente dele corporativo, das empresas, ele entendeu que flutuar traria benefícios em alguns momentos. E estão aceitando que esse volume de... Não sei se isso na plataforma de vocês está acontecendo de fato, mas que a flutuante está ganhando espaço no mercado e sendo mais aceita pela empresa. De cada 100 hotéis, quantos adotam tarifa flutuante? Não, as tarifas fixas, a tarifa para a gente como distribuidor é sempre flutuante, 100%. Mas para a empresa final, se eu não me engano, hoje 90% dos acordos são tarifas fixas. Talvez o Mazinho possa até me corrigir. Mas eu não sei se é uma capacidade, se é um bloqueio tecnológico, que os channels não conseguem fazer isso, ou se é realmente pressão das empresas. Mas em termos de diretório de hotéis das empresas, a gente está falando de 80% a 90% que são tarifas fixas. Acho que tem um outro, eu falei que era a última pergunta, mas talvez essa seja a última. Não, vamos embora, pô, tô aprendendo aqui. E aí a gente para, eu prometo. Eu queria tocar com você sobre o tema de fidelização de cliente. Assim, algumas grandes marcas, grandes empresas, de alguma maneira, elas colocam dentro de algumas das vantagens de fazer parte de um ecossistema grande a possibilidade de você ter a fidelização das principais contas corporativas, principalmente quando tem volume por trás. Você tem um negócio que não é destinado a um perfil de empreendimento, mas abraçar o mercado de uma maneira mais ampla. E nesse sentido, a fidelização, ela é uma pauta recorrente para vocês? Existem discussões, propostas? É um desejo nosso trazer, a gente tem visto as grandes cadeias hoteleiras aí, você conhece, investindo nos seus programas de fidelidade, né? Então, sei lá, a Accor patrocina o PSG lá com o AUA lá e gasta né? Então, o que a companhia aérea já faz bem, as cadeias hoteleiras não fazem bem ainda, mesmo o cara viajando através de uma agência no voo, ele pontua. No hotel, não. No hotel, se o cara... Ele só consegue pontuar se ele for direto no canal lá do hotel. Então, a gente acha que uma boa oportunidade que tem para dar visão e melhorar essas fidelidades dos hotéis é também eles permitirem que os channels, através de APIs, também permitam que o hóspede pontue, né? A gente tem conversado com algumas cadeias hoteleiras sobre isso, porque no final, tudo que for bom para o cliente é bom para a gente. Negócio. Então, eu tenho certeza que eu gostaria, por exemplo, imagina que o cara está fazendo várias viagens a trabalho e está pontuando numa Accor da vida. Aí chega o final do ano e vai viajar a lazer, está cheio de ponto, opa, usa lá, bate, viaja com a família, então é do caramba. Só que, infelizmente, talvez por uma questão, não sei se de mentalidade ou questão de tecnologia, as cadeias hoteleiras no corporativo não permite essa pontuação através de canais intermediários. Né, que eu acho que é um equívoco, porque você capa ou você destrói muito valor dessas plataformas de fidelidade, na minha opinião. Nossa indústria é muito intermediada. No B2C e no B2B, mais ainda.
E tem se iniciado um movimento aí global, grandes redes e tal, porque todo mundo está buscando mais eficiência, né? Então eles querem aumentar, como eu te falei, o driver de crescimento da indústria de hotelaria globalmente vão continuar sendo as diárias. Então é preciso ser mais eficiente nisso, com RM, Claro. negociando melhor no corporativo, com as tarifas flutuantes e tal. Mas existe um movimento ainda incipiente de também vender direto no corporativo, né? Mas como você estava falando aqui, tem um caminho longo e tem principalmente um desafio tecnológico, né? Tecnológico. No B2C, tô vendo aqui a Let's Book aqui, o próprio pessoal da Omnibus, eles já ajudam os hoteleiros a vender direto através de seus canais próprios, né? Obviamente a gente sabe que tecnologia é uma parte, mas quando você olha a Expedia, Booking, são plays de marketing, então o cara tá fazendo marketing pra caramba. No corporativo, parece que é até um pouco oposto, porque boas parte das redes corporativas de hotel já tem seus times comerciais falando direto com a empresa. Só que falta de fato um componente ali no meio, que é a parte de tecnologia, né? a plataforma self-booking para o cara fazer a reserva, todo o workflow de aprovação. O que a gente tem visto lá fora é algumas grandes redes, não sei se é Marriott ou Wyndham. Mas players como vocês também. Players como vocês têm tentado fazer isso, ajudar de alguma forma também. Mas continue. Boa. Depois eu Aí falo. a gente vê os hotéis grandes lá fora fazendo, aumentando essa oferta. Como o Pedro falou, cara, não estou te oferecendo só um quarto. Estou te oferecendo uma solução completa aqui, onde você pode solicitar o quarto, receber a aprovação, ter toda a compliance, governança. Porque se os hotéis elas aumentam essa oferta, essa venda direta é uma coisa natural, uma coisa que acontece. É um grande desafio, Vinícius. A gente se pergunta o tempo todo ali na OnFly, como que a gente continua, né, dado que a gente não é dono de um hotel, dado que eu não sou dono de companhia aérea, como que a gente continua gerando valor no meio, né? Então eu tenho que gerar muito valor para a empresa não bypassar e ir direto no hotel, né? Então assim, sempre uma provocação interna da gente estar sempre evoluindo e melhorando a vida dos dois lados, inclusive. Não, players como vocês lá fora também, e fazendo isso, oferecendo uma solução white label para ele fazer essa venda direta. É isso que Boa, a Spotnana faz isso com a Marriott. Boa, é isso uma que oportunidade. é uma oportunidade. É isso que está começando, mas acho que tem um desafio longo aí, realmente. Tem um desafio, Vinícius, porque E só para complementar, desculpa te interromper, é o interesse dos dois, né? com certeza. A hotelaria quer vender direto, com menos intermediário no meio, porque obviamente vender direto é muito mais rentável, obviamente. E a empresa também. Ela quer também gastar menos, digamos Claro, assim. tem um né? efeito deflacionário. É o que você falou, no início lá atrás, hotel era um negócio de real estate purinho. Aí o cara não sabia distribuir. Aí veio a internet, o cara não aprendeu competência de distribuir, Booking e Expedia dominou esse negócio. Só que cada vez mais esse negócio de tecnologia, digitalização está se democratizando, né? Então, assim, tá ficando cada vez mais barato para esses hotéis desenvolverem Venderem tipo de direto. tecnologia. Então, a internet mudou essa dinâmica inteira. Saiu até uma pesquisa no Skift, acho que isso, não sei se você viu, Pedro, mas falando que até 2030 o share das vendas diretas vão ser dominantes na indústria global. Não vão aumentar, não, vão ser dominantes. Vai ser quase 60%. Você sabe, cara, isso, se vai acontecer, isso é uma não sei, coisa mas- interessante. Em 2018, quando eu fui abrir um Fly, eu chamei o Guto para tomar um café. E o Guto primeiro passou os primeiros 20 minutos fazendo eu desistir desse negócio. Falei, cara, você vai entrar numa seara, vai dar merda e tal. Eu falei, não, eu vou fazer esse negócio acontecer. Aí nos O Guto é próximos pouco 20 direto, né? minutos, ele falou, pô, ok, então já que você vai fazer, você vai vencer, porque eu acho que quem vai vencer nesse segmento é um outsider, é um cara que vem de outro mercado, né, conectando com a ignorância que a gente falou no início lá. Ele foi me explicar um pouco da cadeia hoteleira. E ele falou comigo assim, em 2018, eu falei, cara, o Booking, ele vai perder valor todo ano porque os hotéis estão bypassando. Só que hoje, o valor de mercado do Booking é uma empresa de 120 bi de dólar. Na época era uma empresa de 670. Ou seja, a Booking aumentou o valor, ela não perdeu o valor. Podemos ter uma discussão se a pandemia destruiu todo mundo e ficou só ele, né? Mas depois você teve o advento da Airbnb, que fez IPO também ali em 2022, também é uma empresa de 80 bi. Mas essas previsões, e eu adoro o Guto, eu acho ele extremamente inteligente. Quando ele falou que em 2018, em
5, 6 anos o Booking perderia muito valor, eu acreditei. Só que não foi isso que aconteceu. Né? Então eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Sabe? Eu particularmente atribuo a pandemia e o que a pesquisa do Skift fala é justamente isso que você falou. Que novas tecnologias estão facilitando que o hotel venda diretamente e essas tecnologias ficarão ainda melhores. Isso é verdade. E até vi um outro estudo que saiu agora também, que aí eu não entendo, cara, eu não entendo nada de programação, de tecnologia, mas o cara falando que com a inteligência artificial, a tecnologia base da indústria de software, que eu esqueci o nome dela, vai ficar obsoleta. E que as OTAs vão sim perder muito valor e muito espaço. Porque a forma como ela distribui, a tecnologia que está por trás dela, vai ficar obsoleta, a não ser que elas avancem muito. Cara, eu vou falar um trem, parece até arrogante, mas a tecnologia das OTAs, ela já é obsoleta. O grande business da OTA hoje é audiência e tráfego, é marketing. Porque... Não, experiência do cliente. Quando a gente foi integrar com essas APIs, esses Big Tech lá fora, eu achei que ia vir um trem, pô, esse cara vai me dar uma API, né? Veio APIs antigas, lentas, obsoletas. Pô, interessante. Né? Então, esses caras, eles não estão aqui em termos de tecnologia. Né? Eles estão aqui. Mas, por outro lado, em termos de marketing, usabilidade, tráfego, eles estão muito na frente. Né? Então, por exemplo, não sei se ainda acontece, mas você busca o nome do hotel, o cara está comprando a palavra do hotel. Reserve o hotel no... OTA e tal. Ele captura um tráfego que ia direto no hotel, manda para ele e amassa. Então, ele tem competências maiores em marketing, tráfego, talvez um pouco de UX. Vamos falar, a usabilidade do Booking também, cara, não é um negócio assim, uau. Não é um negócio médio ali. Comparando com, sei lá, Mercado Livre, Exato. etc., efetivamente, mas muito melhor que o dos hotéis. Muito melhor que dos hotéis. Sim, essa vida é tudo uma questão de comparação, não tem jeito. Muito bom. Meu amigo, é isso. Estamos chegando ao fim. Antes de terminar, queria agradecer imensamente a Kimberly. Obrigado aqui da produção da R1. Agradecer também a R1, nos cede esse espaço aqui que deixou o Marcelo impressionado. Obrigado. Rafa, obrigado. Você é sensacional. Finalzinho do ano passado a empresa fez 20 anos. Parabéns aqui publicamente. Agradecer também a TOTOS, nossa patrocinadora, Let's Book. E pessoal, ao longo do ano, o Hotel Trend segue firme. Teremos pessoas como o Marcelo aqui para a gente falar sobre N assuntos ligados à nossa indústria. Obrigado, Marcelo. Obrigado, palavras finais aí. Muito obrigado, cara. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Te encontrei lá no evento em Fort Lauderdale. Aprendo muito com você. Eu acho que é quase propósito o que você está fazendo para essa indústria. Né? Tem muita gente que precisa consumir o que você tá produzindo de conteúdo. Parabéns, Pedro, também. Siga forte nessa missão aí, Vinícius. É o propósito do Hotelier News. Pedro, obrigado. Valeu mais uma vez. Tamo junto. Já perdi a conta, 27, 28, já não sei mais o número do episódio. Virando 30. Isso é bom porque já esqueci. Sucesso, isso é sucesso. Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Até fevereiro, pessoal. E tchau, tchau.